Olá, habitantes do mundo do horror, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre um filme que vai mostrar sobre sexualidade em idades não exploradas como sexuais. Pois bem, o filme de hoje é Boa Sorte, Léo Grande, um filme que foi lançado em 2022, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido, e tem o título em inglês ou original Good Luck to You, Léo Grande. O filme vai falar sobre uma senhora que resolve contratar um profissional do sexo para redescobrir a sua vida. Vou contextualizar então quem é a personagem. Nancy é uma senhora, professora de educação religiosa aposentada, que só teve um parceiro na vida durante 31 anos, o qual já faleceu há 2 anos, e ela, em toda a sua vida, nunca teve um orgasmo. E ela então prometeu a si mesma que depois da morte do marido dela, ela nunca mais iria fingir um. Então ela decide contratar Léo, que é um profissional do sexo, que já trabalha já há um certo tempo, e que está ali então para oferecer os seus serviços e ajudar Nancy a explorar todas as suas questões de sexualidade. Pois bem, ela conta que o marido dela nunca gostou de fazer sexo oral, que ela sempre teve de fingir e que era algo muito insatisfatório, aquele sexo, como diz o povo, papai e mamãe. E que ela nunca sentiu prazer. Era algo muito frio, algo muito mecânico, vamos assim dizer. Então ela decide que ela quer se redescobrir. E aí o Léo diz então, né? Ok, vamos começar e tal, não sei o quê. Só que nesse primeiro encontro, ela se sente muito desconfortável por conta da idade dela. Ela se sente muito desconfortável por conta dessa diferença de idade dela, porque ela já tá numa idade mais avançada, só vocês entenderem, ela é uma professora aposentada, já foi casada por 31 anos, então assim, ela tem já uma idade muito mais avançada do que o rapaz que deve ter seus, exagerando, 30 anos. Ele deve ter uns 20 alguma coisa, eu não lembro se no filme comenta. Pois bem, e aí no primeiro encontro ela não consegue muita coisa, eles só dão alguns beijos e tal, mas ela não consegue desenvolver aquilo. Beleza, ele vai embora, então passa uns dias, ela chama ele para um segundo encontro, vamos assim dizer. Então ele volta lá no quarto dela e ela tá com uma lista de coisas que ela quer experimentar. E aí ele começa então nesse processo de ajudar ela a realizar esse checklist. Alguns ela consegue fazer, outros não, mas mesmo assim continua sem ainda atingir o orgasmo. Na terceira vez que eles se encontram, ele faz então sexo oral nela pela primeira vez. Ela gosta, mas continua sem conseguir atingir o orgasmo. Só que nisto, a relação deles vai crescendo. Por quê? Ela começa a perguntar coisas sobre a vida dele, começa a querer entender quem ele é, o porquê que ele faz aquilo e tudo mais. E aí ela pergunta sobre a família dele, ele responde meio que por cima, porque ele sempre diz que ele quer manter o sigilo sobre a vida pessoal dele e o trabalho que ele faz. Pois bem, só que ela consegue descobrir quem que é o nome verdadeiro dele e tudo mais. Ele fica super chateado com ela, eles meio que discutem. Só que ela tenta fazer com que as coisas não fiquem pior. Ela tenta ajudar ele com relação à família dele para tentar talvez entender o trabalho dele, as coisas que ele faz, porque ela vê aquilo como algo bom. Porque, querendo ou não, se não fosse por pessoas como ele, ela nunca teria a oportunidade de conseguir explorar a vida dela.
E aí, é, ele então, ela recontrata ele pra uma quarta sessão. Eles vão pra um café no hotel onde ela tá. Ela reencontra uma ex-aluna. É, ela conversa com essa pessoa, ela meio que pede perdão por coisas que ela falou sobre essa menina na época que ela era professora. E aí o Léo conta que ele consegue contar pro irmão dele o trabalho dele. Ele vai falar que a mãe dele não. Ela não reconhece mais a existência dele. Ela meio que matou ele. E, tipo assim, um preconceito absurdo com o que ele faz. Ela não consegue perceber as coisas que ele consegue proporcionar é, para ela, para as clientes dele, né? Vamos assim dizer. E ela não consegue perceber que talvez ele até possa ajudar ela ou amigas dela com questões que às vezes, pela idade, pelos preconceitos e o que elas vivem com os maridos, talvez eles possam melhorar sobre isso. Pois bem, então eles fazem mais um outro encontro, que seria uma quinta sessão final, e ela então consegue é, conseguir o orgasmo, seu primeiro da sua vida, com brinquedo, e não com ele. Ou seja, tudo chega no ponto de ela se conhecer. Porque é aquela questão que o Léo, desde o começo do filme, fala pra ela, meio que nas entrelinhas, mas que a gente sempre, socialmente falando, tem esse preconceito sobre a mulher. A mulher não é muitas vezes estimulada ou orientada a conhecer o seu corpo para conseguir descobrir o que lhe traz prazer. A gente vive numa sociedade onde força muito os homens a, a se satisfazerem sexualmente em diversos âmbitos e ângulos e aspectos, mas a mulher é vista como algo sujo se ela fizer isso. É visto como algo ruim. Existe muito ainda preconceito sobre a mulher se dar prazer, né? E aí ela consegue, ela agradece ele e tudo mais, e não sei o quê. E, e aí o filme termina com uma questão de. Como que eu posso dizer? Com ela se descobrindo, com ela conseguindo ter essa vida mais feliz, ela aceitando o corpo dela, vendo a beleza no corpo dela mesmo com toda a idade. Ela consegue. é, Ela consegue aproveitar melhor as coisas a partir do momento que ela aceita a realidade dela, da idade, de ela conhecer o próprio corpo, ela conseguir oferecer para ela mesma prazer e não precisar de outras pessoas. Enfim, eu achei o filme super fofo, apesar de todas as questões que é trazidas no filme, que não são questões muito fáceis, mas eu achei o filme super fofo, porque mostra todo esse impasse moral, porque ela era uma professora de religião, de educação religiosa, mostra o impasse da família dele com relação a ele, o trabalho dele e tudo mais. Então, meio que o ambiente do filme, ele mostra muitas outras camadas. E conforme isso vai, né, evoluindo, melhorando, resolvendo os problemas e tudo mais, você termina o filme com um coraçãozinho quente. Porque você consegue. é, Como que eu posso dizer? Você consegue perceber a sutileza que ele, por ser uma pessoa que já trabalha com isso, consegue oferecer pra ela. E tipo, olha, não é tão ruim assim. E ela tem que desconstruir toda aquela carcaça de arquétipos de sociedade e construções de padrões morais e tudo mais. E tipo assim, nossa, mas não é tão ruim assim. Eu não preciso me enclausurar tanto assim, eu não preciso ter tanto medo de tudo isso. Então é muito fofo você ver um jovem conseguir levar tanto.
tanto conhecimento e aprendizagem para uma senhora, e ela tendo se de redescobrir e tudo mais com uma pessoa tão jovem. Então eu achei o filme super fofo nesse aspecto. Eu recomendo vocês assistirem. Podem assistir com a família, pode assistir com quem for por perto, porque não mostra nada muito explícito. Por ela ser uma senhora e tudo mais, não faz algo muito erotizado. O filme é totalmente. é, Como que eu posso dizer? Ai, não é uma coisa absurda, tá? Vocês podem assistir com pessoas por perto que ninguém vai ficar horrorizado com o filme. Não. Tá tudo bem, por mais que tem as questões de sexo discutida, mas não é nada vulgar, não é nada absurdo. Eu achei a abordagem do filme muito bacana. Então é isso, esse foi o episódio de hoje. Assistam o filme, depois comentem comigo nas redes sociais ou comentem aqui no podcast. E até uma próxima.